À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, boa noite. Estamos chegando ao vivo com o nosso Giro Notícias desta quinta-feira, hoje 12 de novembro de 2020. Hoje é dia da pesquisa de intenção de votos da cidade de Carapicuíba. A você que nos assiste pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta lá, Giro SA, e também no Instagram, segue a gente, Giro SA, é só procurar lá que você vai nos encontrar. Inclusive estamos transmitindo ao vivo tanto para o Facebook quanto para o Instagram e também pelo nosso portal de notícias, girosa.com.br. Ao meu lado, novamente aqui nos estúdios, hoje para a pesquisa de intenção de voto de Carapicuíba, ela, diretora publish do jornal Giro SA, Cláudia Azevedo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Marcos Agostinho. Seja bem-vindo mais uma noite nos estúdios Giro Play. E eu quero aqui cumprimentar a todos os nossos leitores, todos os nossos internautas, pessoal de Carapicuíba aí, que estou vendo que estão já entrando aqui em massa para acompanhar essa pesquisa. Muito obrigada mesmo pela audiência. E vamos lá, a mais uma noite especial, Marcos. Opa, vai lá. Eu ia te apresentar Marcos Agostinho, do Instituto Mais Pesquisa, que está nesta parceria com o Giro SA, também presente hoje aqui no nosso estúdio para a pesquisa de intenção de voto da cidade de Carapicuíba. Marcos. Bom, é uma noite muito especial. Boa noite todos os moradores e eleitores de Carapicuíba. É uma noite muito especial porque Cláudia e Adriano, a minha família tem uma história muito forte, muito enraizada, tem uma história muito bonita na cidade de Carapicuíba. Esse ano, 2020, é o nosso jubileu de diamante. São 75 anos. Olha só. Da família Silva, da família Cruz, da família Reis, de tantos negros e negras que vieram de Minas Gerais e se juntaram a tantos outros lá, né? Amigos e familiares com os quais nós dividimos os nossos sucessos, os nossos fracassos, mas o acolhimento e o respeito é fundamental. E também Carapicuíba foi o primeiro local, sede de uma empresa de pesquisa em 1991, na Avenida Tâmara, número 265. Já tivemos outro escritório em Carapicuíba, depois que voltamos também de Alphaville, e ao lado da prefeitura, o nosso escritório, pré-pandemia, no pós-pandemia será num outro local, já estamos preparando. Então, uma responsabilidade, um prazer muito grande poder retratar mais uma vez uma etapa da história política e um momento político da história de Carapicuíba e da região oeste do Brasil, por que não? Porque é a segunda cidade da região oeste com o maior número de eleitores, em torno de 295 mil eleitores. É o segundo maior colégio eleitoral da região oeste. Segundo maior colégio eleitoral, depois de Osasco, uma renda per capita um tanto quanto diminuta, para não dizer que é um dos municípios que tem um maior número de grau de dificuldade de arrecadação. Sim. Porém, é um município que tem demonstrado que ano a ano, gestão a gestão, tem alcançado alguns objetivos tão necessários para a cidade. É um prazer estar com vocês aqui. Bacana, é bacana a gente ver alguém falando, né, com orgulho da cidade de Carapicuíba, né? A gente conhece, eu conheço muitas pessoas que às vezes evita falar que mora em Carapicuíba por uma série de questões. A gente fica feliz quando encontra alguém que tem orgulho de vir de lá, de ter uma história de lá. Ah, não, sem dúvida. É uma das cidades aqui que faz parte da nossa região e a gente gosta muito aí da cidade, que vem crescendo cada vez mais. E um pedacinho dessa história vocês vão conhecer um pouquinho mais, porque está no forno, um livro que estou escrevendo com auxílio
tantas outras pessoas que também participaram dessa história. Apenas um pedacinho, né, onde eu conto um pouco a trajetória do Instituto MAS, como eu comecei a trabalhar. Bacana. Aliás, eu comecei a minha dissertação de mestrado, que eu citei para vocês ontem aqui, eu passei estudando. Eu iniciei tentando descobrir por que o Fernando Collor havia sido eleito em 1990, né? Quando esses picos de loucura, se elege umas pessoas assim meio fora da órbita, mas isso é normal, a gente estuda isso. Mas as eleições municipais de 1992 foram muito marcantes para mim, e a partir daí que eu, de fato, eu falei, caramba, né, é isso que eu quero trabalhar com pesquisa de mercado e opinião pública, e as eleições municipais, onde participou o pai do Marcos Neves, Luiz Carlos Neves, né? Vindo ser eleito depois em 1992 e 94 deputado estadual. É isso, gente. Tá certo. A Jean Marcos contando um pouco da história dele, a audiência está subindo, é isso que nós queremos mesmo, que todo mundo acompanhe. Então você que nos assiste, compartilha aí no seu Facebook, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo aí, manda na lista de WhatsApp para que todos tenham acesso a essa pesquisa de intenção de votos aqui da cidade de Carapicuíba hoje, né? Hoje é só Carapicuíba, ontem foram 4. Ontem foram 2 horas ao vivo, né? A super quarta. Super quarta, verdade, super quarta. Né? Fizemos Araçariguama, Cotia, Santana de Parnaíba e Osasco. Foi pauleira ontem. Pauleira multiplicada por 4, né? Porque hoje o meu Kengo que eu diga hoje. E pra você que está nos assistindo... Mas não tem problema não, a gente é forte. Segura. E pra você que está nos assistindo... Pode falar. Desculpa. Não, só gostaria de fazer uma ressalva que hoje, quinta-feira, é exatamente fechamento da edição do Giro Impresso. Nossa equipe está toda aqui no andar superior, na redação, fechando a edição de amanhã, especial demais, 16 páginas, 100 mil exemplares para toda a região oeste da Grande São Paulo, para as 11 cidades, e que nós vamos trazer aí esses resultados dessas pesquisas, que são Osasco, que ontem, né, foi publicado, Barueri, que a gente realizou há no mês passado, acredito, mas nós vamos divulgar, Santana de Parnaíba, Cotia, Araçariguama e Carapicuíba. Amanhã vai estar na capa do Giro SA já o resultado da pesquisa também de Carapicuíba. Inclusive, Marcos, quero fazer uma ressalva. Você disse que a cidade ela tem um número maior de 200 mil eleitores. Isso significa que nós temos 3 cidades da região que poderiam compor um segundo turno: Osasco, Barueri e Carapicuíba. Exatamente. Será que teria, então, um segundo turno na cidade de Carapicuíba? Vamos ver aí pelos próximos gráficos, né? Apresentando já os primeiros gráficos da pesquisa. Agradecer já a todo mundo que está aí mandando mensagem. Manda mensagem, participa aí com a gente. É isso que a gente quer. Bastante interação de todos vocês, tá bom? Vamos para o primeiro gráfico, então? Vamos. Vamos começar, então, aqui a nossa pesquisa de intenção de votos na cidade de Carapicuíba. Primeiro gráfico na tela. Em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Carapicuíba se a eleição fosse hoje? Resposta espontânea. 44,8% disseram que votariam em Marcos Neves. 4,7% em Sérgio Ribeiro. 4,3% professora Sônia. 4,3% em outros candidatos. 17,2% em nenhum ou votariam nulo. 24,7% não sabem ou não responderam. Cláudia? Bom, neste primeiro gráfico, o que me chamou mais atenção, Marcos, que há 3 dias praticamente das eleições, eu percebi um número ainda alto de não sabem, não responderam, quer dizer, de indecisos. Isso é normal há 3 dias das eleições ou você ainda classifica este número alto? Olha, o que não é normal, logo de cara aqui, tem essa questão aqui, eu já digo, a resposta é sim, é normal esse número. Agora, o que não é normal, mas poderia não ser normal, é o primeiro colocado ter sobre o segundo colocado 10 vezes mais intenção de voto espontânea do que o segundo colocado. O Marcos Neves tem 44%, quase 45% de intenção de voto espontânea, enquanto o Sérgio Ribeiro tem 4,7%. Então é quase 10 vezes mais a intenção de voto. Então, quando você pega esse número aqui de indecisos de 24%, quando você mostra o disco,
né, depois que não vamos ver, existe uma distribuição proporcional de votos, sim, onde esses indecisos, por algum detalhe ou outro, vão esperar para decidir na última hora, ainda vai sobrar uma parte desses que não vão escolher ninguém, sim, e vai se transformar naquele branco e nulo, vai anular o voto. Mas o que me chama a atenção aqui é a superioridade do primeiro colocado, Marcos Neves, que busca a sua reeleição, em relação aos demais. Então isso que já o quadro já começa a ser desenhado logo de cara como uma possibilidade muito forte, né? Vamos ver até o final aqui dos enrolados da apresentação dos dados, que já uma superioridade maciça do primeiro colocado sobre todos os demais. Tá certo, vamos então para o nosso segundo gráfico e assim continuando nossa pesquisa de intenção de votos da cidade de Carapicuíba. Em qual destes candidatos você votaria para prefeito de Carapicuíba se a eleição fosse hoje? A pergunta foi estimulada. 54,3% disseram que votaria em Marcos Neves, 7,7% em Sérgio Ribeiro, 7,5% em professora Sônia, 1,5% em Néia Costa, 1,3% Luiz Teixeira, 1,0% Edmar Salem, 0,8% Dr. Henrique Aparecido, 0,8% Vasquinho Gama, 0,7% em doutora Amanda Oratório, 0,5% William Teixeira, 0,3% professor Ricardo Marcuso, 8,5% votariam branco ou nulo, 15% não sabem ou não responderam à pesquisa. Cláudia? Bom, neste gráfico realmente é explícito o crescimento do primeiro colocado aqui, Marcos Neves. Mas o que me chama a atenção deste gráfico é o número, né, de apontamento do ex-prefeito Sérgio Ribeiro, do PT. Então, a minha pergunta, o meu questionamento para você é o seguinte: ele foi prefeito por dois mandatos na cidade, Marcos. Por que ele tem, não, assim, o percentual dele não é expressivo e tão quanto competitivo com o atual prefeito? Cada cidade, Cláudia, tem uma característica. Cada eleitor, cada cidade, os eleitores de cada cidade tem uma característica. E a característica do eleitor de Carapicuíba, uma delas, né, é dar a oportunidade para que os eleitos concluam seus trabalhos ou cumpram sua missão, né? O Sérgio Ribeiro, ele ficou na fila, disputou uma ou duas candidaturas para prefeito, se não me engano, talvez se elegeu na terceira candidatura, enquanto o grupo do Fuad governava a cidade, né? Então, depois de tanto tempo esperar, ele conseguiu ser eleito em 2008, naquela onda do PT, do Lula, estava tudo muito bem, o Lula reeleito, né? Onde teve onde foi aqui o cinturão vermelho, né? Com Osasco, com Emílio, com Sérgio Ribeiro, Ruth, Bananinha. Então, aquela onda do PT fez também com que o PT em Carapicuíba tivesse essa possibilidade, alicerçada num trabalho de construção partidária, né? Que foi muito forte na cidade. Sim. E a população de Carapicuíba foi muito generosa e deu 2 mandatos para o Sérgio Ribeiro. Sim. E de quebra deu um mandato para um deputado escolhido pelo Sérgio Ribeiro para representar a cidade de Carapicuíba, né? Só que a partir do momento, já da metade do segundo mandato, quando se escolheu 2 candidatos a deputado, o Marcos Neves também foi eleito deputado no primeiro mandato, junto com o Isaac Reis. É como se o eleitor de Carapicuíba já colocasse ali uma reserva, já deixasse no banco reserva o Marcos Neves, que já havia sido candidato a prefeito também. Então, terminado esse mandato do Sérgio Ribeiro, a população deu uma chance para o Marcos Neves e gostou da chance que deu. Nesses 4 anos de mandato, isso não sou eu que digo, mas eu posso dizer também como cidadão, morador, empresário, empreendedor na cidade de Carapicuíba, e mais pela fotografia, é que em 4 anos, no primeiro mandato, o Marcos Neves conseguiu demonstrar ter feito, de fato ou aparentemente, mais do que o Sérgio Ribeiro em 2 mandatos de 4 anos, configurando 8 anos. Então, essa aprovação e essa intenção de voto a prefeito em Carapicuíba não se via há algum tempo, né? Essa folga. Então, e no caso aqui, a oposição se vê travada porque a Sônia... Dentro da margem de erro, porque a Sônia está empatada com o Sérgio.
igualzinho o processo do município de Osasco. Tem um prefeito que busca a reeleição, que com dificuldades ou não consegue demonstrar um trabalho. Se não é o dos melhores, é melhor do que os demais. Você tem um candidato do PT, que já foi prefeito, e você tem uma terceira via que está tentando. A Sônia tenta mais tempo do que o Lindoso. O Lindoso é o neófito. Foi eleito o vereador mais votado de Osasco, e candidatou a ser deputado e candidatou a prefeito. A Sônia não. A Sônia já foi eleita prefeito, vereadora, reeleita vereadora, disputou deputado, disputou prefeita, disputou... Então tá indo. Então, e tá ali também. Quem sabe se ela continuar essa jornada, ela venha disputar a prefeitura lá para substituir o Marcos, se o Marcos não conseguir fazer um mandato melhor que esse, fazer seu sucessor, que pode ser a Sônia ou um outro que for do grupo dele. Agora, mas não haverá mais espaço para o Sérgio, porque a população vai entender o seguinte: a sua vez já foi, volta para o final da fila. O eleitor sabe colocar o político no lugar da fila. O Quinzinho está no outro lugar da fila, o Aymar vai para outro lugar da fila, o Toninho Ribas foi outro lugar da fila. Osasco, caminha da mesma algum na merenda, né? Algum pro banho de sol. Oi? Essa maldadezinha minha aqui. Mas Marco, o seguinte... Deixa eu posso fazer uma pergunta rapidinho. Faça. Ontem a gente falou sobre essa questão na cidade de Osasco. E ainda foi falado aqui, mas será que não é porque é do PT e isso atrapalha por tudo que aconteceu? Você falou, não seria nem tanto por conta do partido. E aí a gente vê essa rejeição também em Carapicuíba pelo Sérgio, que é do PT. Realmente não tem a ver com o partido? É o seguinte, tem um pouco... E não é só em Osasco e em Carapicuíba, né? A gente está falando da região, mas se a gente for pegar isso em outras cidades e estados também, é a mesma coisa. Mas é o seguinte, ainda há um resíduo disso, só que nós temos sentido o seguinte, está desacelerando essa questão do antipetismo. Haja visto, por exemplo, porque esse antipetismo pode ser tido como um anti-esquerda. Nós temos o Boulos disputando lá em São Paulo. Certo. Sim. Você entende o negócio? Então, assim, a população ela não entende essa lógica da direita e esquerda no Facebook. É 15% da população que se mata, que se degladia, que compartilha meme, se briga, ela é 15%. Sim. A Dona Maria, que desce no ponto de ônibus agora, com uma sacolada lá, que tem lá um filho ou neto que não trabalha ou que trabalha, ou que tem que levar uma marmita para quem vai trabalhar agora à noite, ela não está preocupada com o PT, com o Bolsonaro. Ela quer saber se a carne está barata, se o ônibus vai estar legal, se vai ter barro na rua. Ela não quer saber. Então o Sérgio já foi um bom prefeito, mesmo sendo do PT. O Emílio já foi um bom prefeito, mesmo sendo do PT. O Sérgio fez um deputado e o Emílio fez o sucessor, que foi o Lapas. Só que passou. A fila da Ruth foi endeusada. A Ruth foi eleita com 73% dos votos válidos em 2008, reeleita. Sim. Hoje ela está na coligação com o Igor lá, não é nem candidata, ele está no PSDB, foi do PT. A fila anda. Mas todos eles foram eleitos quando o PT estava no auge, aquela coisa de nostalgia e tudo mais. Depois veio toda a questão de corrupção e isso foi derrubando. Sim, mas essa questão mas a questão da ascensão do PT foi muito também pela inépcia do PSDB que dominava essas regiões. Entendeu? Vamos supor, no município de... Não é que eu quero falar mal, não é nada disso, mas assim, o João Caramês, ele foi chefe da Casa Civil em Itapevi. Em Itapevi não tinha uma ETEC. Só vai ter ETEC agora comigo. Os ETECs vivem 20 anos. Então, assim, é mais uma questão de fazer as coisas que a população precisa e não necessariamente a... Vamos fazer um programa especial só falando sobre questão de partido, porque senão a gente não vai continuar. E aí eu vou discordar de algumas coisas. Vamos marcar um debate sobre isso. Vamos lá. Vai lá, vamos voltar para... E a audiência aumenta aqui. Tá aumentando. E por essa audiência eu tenho aqui percebido, eu já li 2 comentários aqui, nós vamos repetir o quadro, a tabela de intenção de voto estimulada, que já tem 2 pessoas a primeira? aqui disseram que perderam. Vamos lá, tá aqui. Apresentar novamente. Eu falo os números. Estimulada, rapidamente. É a segunda, Vamos lá. né? Pode ser? É a segunda. Pode, claro, tá aqui. Vamos lá, ó. Em qual desses candidatos você votaria para prefeito de Carapicuíba se a eleição fosse hoje? A pergunta estimulada, né? 54% aí, 54,3% em Marcos Neves, 7,7% em Sérgio Ribeiro, 7,5% em professora Sônia, 1,5% em Neia Costa, 1,3% Luiz Teixeira, 1,0% Edmar Salem, 0,8% doutor Henrique... como que é? Aparcio, é isso? Doutor Henrique Aparício. Tá com 2 P's ali. 0,8% Vasquinho Gama, 0,7% doutora Amanda Oratório,
0,5% William Teixeira, 0,3% professor Ricardo Marcuso, 8,5% votariam branco ou nulo, 15% não sabem ou não responderam. Tá aí, só uma observação, dentre esses nomes, tem alguns nomes com um número bem pequeno, menos até que 1%. Não necessariamente o resultado vai ser esse aqui. Ele pode variar com a margem de erro de 4%, então a pessoa que tem 1% pode ter 5%, uma que tem 5% pode ter 1%. Mas via de regra, vai estar em torno disso, porque não dá para todo mundo ter uma margem de erro, oscilação para cima, senão daria 200% aqui a tabela. Né? Então, talvez aqui haja alguma oscilação, mas não que não fuja muito desse quadro. Tá bom, Marcos, obrigada. O Adriano, pode prosseguir? Nós estamos com um tempo curto. Vamos também. Lá. Temos algumas e lembrando que você que está nos assistindo, compartilhe aí na sua rede social também, para que o máximo de pessoas possam assistir. Se você não tenha curtido o nosso Facebook, curta e segue a gente também lá no Instagram, tá bom? Vamos para o nosso terceiro gráfico, para a gente dar sequência aqui na pesquisa de intenção de votos de Carapicuíba. Em qual destes candidatos você não votaria de jeito nenhum? A resposta foi estimulada. 29,1% não votaria de jeito nenhum em Sérgio Ribeiro. 8,4% não votaria de jeito nenhum em Marcos Neves. 6,0% em professora Sônia. 4,5% em Néia Costa. 3,9% Vasquinho Gama. 3,4% Luiz Teixeira. 2,5% professor Ricardo Marcuso. 2,4% William Teixeira. 2,2% Edmar Salem. 1,7% em doutora Amanda Oratório. 1,7% doutor Henrique Aparício. 12,0% rejeitam todos os candidatos citados acima. 10,5% não rejeitaram nenhum dos candidatos citados acima e 11,9% não sabem ou não responderam à pesquisa. Cláudia. Marcos, a minha pergunta ela vem no mesmo cenário que a pergunta de ontem que eu fiz. Os candidatos, como eu havia pontuado ontem, do Emílio de Souza, que tem também uma rejeição enorme na região, na cidade de Osasco. Essa rejeição também do candidato Sérgio Ribeiro é dele ou do PT? Olha, é o seguinte, veja só, é também por isso, mas é pelo comparativo que cada um fez. O eleitor compara. Sim. Esse prefeito que está agora fez mais ou fez menos que o anterior, tá? Beleza. E tem alguns eleitores que pensam o seguinte, bom, eu acho que não fez ainda o que o outro fez, só que esse aqui está na metade. Se eu dei para o outro, vou dar para esse aqui também. Certo. Porque ao fim e ao cabo é tudo farinha do mesmo saco. Essa é a linguajar que se utiliza. Assim, ó, se eu dei 2 mandatos para um, vou dar para outro. Certo. Então, aqueles, né, nós comentamos em outra pesquisa, aqueles que acham o governo ótimo, esse aqui é melhor mesmo que o outro, acabou. Agora, aqueles que acham apenas bom, mas já é uma aprovação, sim, não, é bom o suficiente para que eu escolha ele e não o outro. Sim. Aquele que acha regular está em dúvida em quem escolher. Porque, poxa, não é tão bom assim, eu não consigo identificar o que é. E aquele que, não, eu não voto de jeito nenhum, é aquele que é identificado com oposição. E no caso aqui, é autoexplicável. O mais importante é, nós não queremos mais o Sérgio agora. Não queremos mais o Sérgio. A rejeição do Marcos é mais baixa. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a votar nele, a intenção de voto já explica tudo isso. Tem o antipetismo? Tem. Mas é mais, no caso específico de Carapicuíba, é mais a comparação de que um fez e do que o outro fez. Um fez menos. E dando, né, querendo dar chance para que o prefeito atual dê continuidade ao seu trabalho. Exatamente. Por outro lado, né, no município de Carapicuíba há uma oposição, assim como Osasco tem uma oposição. É diferente de Barueri, por exemplo, Barueri vai ter uma votação expressiva, só que ele não tem uma oposição nos seus calcanhares. Em Carapicuíba tem o Sérgio Ribeiro, tem a Sônia, tem a Néia Costa, tem outro coletivo, tem candidaturas de esquerda, do PSOL, do PCdoB, que aliás deveriam ter se juntado, né? Mas enfim. De Itapevi, né? Enquanto é Itapevi que vai ter uma votação, porque não tem ninguém, os que tinham estão impugnados. Não, esse aqui não. Exato. Esse aqui tem que acordar cedo, mostrar trabalho e não deixar mancada, né? Sim. Porque senão estão nos seus calcanhares. Senão complicou. Exatamente. Próximo gráfico, então, para nós discutirmos. Agora vamos falar sobre as chances de ganhar a eleição, expectativa de vitória.
Qual destes candidatos a prefeito tem mais chances de ganhar a eleição em Carapicuíba? A resposta foi estimulada. 71,2% responderam Marcos Neves, 4,0% Sérgio Ribeiro, 3,3% professora Sônia, 2,7% doutor Henrique Aparício, 1,0% Luiz Teixeira, 0,5% doutora Amanda Oratório, 0,5% Neia Costa, 0,3% Edmar Salem, 0,3% professor Ricardo Marcuso, 0,2% Vasquinho Gama, 0,2% William Teixeira e 15,8% não sabem ou não responderam. Bom, nesse gráfico aqui, percebe-se que a expectativa de vitória do atual prefeito Marcos Neves é maior do que a intenção de voto estimulado. A diferença aí que aponta são 17% que votaria nos outros candidatos, mas que acha que ele quem vai ganhar. É isso, Marcos? É isso. Você tem mesmo... Se você encontra... Um exemplo. O Sérgio Ribeiro tem 7, quase 8% de intenção de voto. 7,7% a 8%. Tá certo? Sim. Só que quando pergunta quem tem mais chances de ganhar a eleição, 4% aponta o Sérgio Ribeiro, ou seja, metade. Tem eleitores que votam... Exatamente. Entendeu? Vota por convicção, mas reconhece que o outro é melhor. Certo. Seja melhor administrador, ou melhor campanha, ou mais recursos, ou mais articulação política. Né? E mesmo aqueles que estão indecisos, assim, olha, eu não sei quem votar ainda, mas acho que quem vai ganhar é o Marcos. Ou eu vou anular meu voto, mas acho que quem vai ganhar é o Marcos. Por isso que há essa junção de 17%, que não dá para tirar 17% de outros candidatos, porque nem os outros somados estão 17%, se não me engano. Cláudia. Entendi. Por favor, Adriano. Vamos lá, vamos continuar. Sem Vamos para o comentário. próximo gráfico, dando sequência na nossa pesquisa de intenção de voto de Carapicuíba. Mais uma vez agradecer a audiência, hein? Está crescendo cada vez mais. 18 horas 40 minutos, agora a gente está ao vivo aqui para você. Vai compartilhando aí a nossa transmissão. Vamos para o próximo gráfico. Você aprova ou desaprova o trabalho de Marcos Neves como prefeito de Carapicuíba? A resposta foi estimulada. 73,7% aprovam, 21,5% desaprovam, 4,8% não sabem avaliar. Cláudia. 73,7% é uma alta aprovação, posso dizer assim? Nós temos 3/4 da população, 3 a cada 4 pessoas, aprova a administração do Marcos Neves. Então, se você tem 73% que aprova o teu governo, então quer dizer que você tem a possibilidade de buscar a intenção de voto dentre esses 73%. Ele não tem 73,7%, ele tem 54%. Isso significa que até o dia da eleição ele pode crescer, ele pode avançar sobre um eleitorado que o aprova, mas não está escolhendo ele ainda. Sim. Porque é uma diferença de quase 20 pontos. Ele tem 54 para 74, são 20 pontos. Então tem 20% do eleitorado que ainda poderá escolher o Marcos Neves. Ele não vai conseguir obter tudo isso. Porém, se nós fizermos uma projeção de votos válidos, como veremos a seguir, ele está próximo disso. Agora eu vou me ater a esses que desaprovam. Tá? Então, dos que desaprovam, é aqui que bebe, essa é a fonte da oposição. A oposição dificilmente vai conseguir ter voto dentro dos 73,4%. A oposição só vai conseguir ter votos dentro de 22%. Sim. Aí vamos fazer uma continha só para emendar com o gráfico seguinte. Sim. Tá? Se eu tenho uma pessoa sozinha, para disputar 74%, e eu tenho umas 19 pessoas para disputar esses 22%, veja o que acontece. Sendo que os principais concorrentes somam em torno de 15%. Sim. Então, quer dizer, vai sobrar ainda uma... Exatamente. Então fica difícil o cenário. Sim. E eu não fazer a afirmação que eu vou fazer em seguida após a leitura do próximo gráfico. Vamos ver então o próximo gráfico. E se os candidatos a prefeito ou a prefeita de Carapicuíba fossem estes, em qual deles a senhora ou o senhor votaria? A resposta foi estimulada, né? E aí falando de votos válidos. 71,0% disseram que votariam em Marcos Neves.
10,0% em Sérgio Ribeiro, 9,8% professora Sônia, 2,0% Neia Costa, 1,7% Luiz Teixeira, 1,3% Edmar Salem, 1,1% Dr. Henrique Aparício, 1,1% Vasquinho Gama, 0,9% doutora Amanda Oratório, 0,7% William Teixeira e 0,4% professor Ricardo Marcuso. Marcos, só para contextualizar o que a gente comentou no comecinho da live, que uma cidade, a possibilidade dela manter um segundo turno é quando se tem mais de 200 mil eleitores, correto? Então, e quando um deles não alcança 50% mais um voto. Sim. No caso de Carapicuíba, estaria dentro, então, desse perfil, teria segundo turno. Nesse gráfico, eu percebo aqui que você retirou os indecisos e os nulos. Você pode explicar, então, como se faz o cálculo de votos válidos? O cálculo de voto válido é algo relativamente simples, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que do total de eleitores, dos 100% de eleitores, 10% estão indecisos. E mais 10% desses 100% de eleitores declararam que vão votar branco ou nulo. Então 10 mais 10 igual 20. 100% menos 20 igual 80. Vamos supor que um desses candidatos tenha 40% dos votos. 40% dos votos de intenção de voto dentre 80 significa 50% dos votos válidos. Porque 40 dentro de 100 é 40%. 40 dentro de 80 é 50%. Então, quando você suprime brancos, nulos, indecisos, você aumenta aqueles votos nominais que apareceram na intenção de voto estimulada. Então, se uma cidade acima de 200 mil eleitores necessita de realizar um segundo turno, caso um dos candidatos não atinja 50% mais um voto, não é 50% mais 1%, é 50% dos votos válidos mais um voto válido, caso ele não atinja esse número, haverá segundo turno na cidade com o segundo colocado. Sim. Nessa situação aqui, uma pesquisa que ela tem 4% de margem de erro, mas eu daria no máximo 3% ou 2%. Né? Com 71%, não há nenhuma possibilidade, nenhum movimento, nenhum malabarismo estatístico, ou nenhum desejo, ou nenhuma torcida que faça com que eu não possa afirmar que o Marcos Neves já está lustrando o sapato para posse no dia 1º de janeiro. E dizer isso, eu já disse isso em 2008, quando o Sérgio foi eleito prefeito. Eu disse isso quando o Sérgio Ribeiro foi eleito em 2012. Assim como eu disse para vocês ontem, que eu fiz uma live em 2004, no auditório da ESPN, para anunciar que o Emídio seria eleito no segundo turno contra o Celso Giglio. Então, eu acho muito bacana, eu vou tranquilizar minha mamãe, que deve estar me assistindo. Mamãe, quando falam mal do seu filho, falam que seu filho faz fake news, é pesquisa falsa, não liga, porque é tudo jogo de cena, porque eles não podem dizer que resultado é verdadeiro. Eles só vêm a público dizer que é falso, porque eles não podem perder essa correria, são 3 dias, o pessoal fica desanimado, mas a culpa não é minha, é do jogo. Em outros momentos, onde o Instituto Mas divulgou pesquisa em parceria com o Giro ou outras instituições de comunicação, alguns ficaram tristes, outros ficaram felizes. O Marcos Neves já chorou. Com o apoio do Furlan, com o apoio do pai dele, do deputado, já perdeu a eleição, chorou. Agora deve estar felizão agora, e o Sérgio chora. Entendeu? Aí não adianta só reclamar que é fake news. Se vocês acharem que tem algum problema na pesquisa, eu já me disponibilizei. Todo o resultado das pesquisas realizadas estão à disposição. Nos detalhes, é só fazer contato conosco que nós mostramos. Se não quiser ter contato comigo, não tem problema. Faça uma petição no cartório eleitoral e requisite toda a logística da pesquisa, todos os dados, as planilhas, não tem problema. Por quê? Falar que uma pesquisa realizada de forma lícita e tecnicamente correta e por instituição idônea, acusar de fake news, é fazer uma fake news de uma fake news. Vocês que estão fazendo fake news. Vocês que foram deputados, ou são deputados, foram prefeitos, ou já foram prefeitos, fica feio. Fica feio. É feio, é muito feio, até porque é o seguinte, no domingo, tecnicamente, o Marcos Neves terá 75% dos votos válidos ou 67% dos votos válidos, que é 4% para mais
ou para menos. Quero aproveitar de fazer as considerações finais, porque o nosso tempo está se esgotando. Uma ressalva? Por favor. Já que você comentou a questão da fake news, né, de a gente ter lido vários né? Olha a emoção, hein? Vários comentários da questão da live de ontem, no apontamento de algumas cidades, principalmente a cidade de Osasco. Eu vou além daquilo que você disse, Marcos. Além, né, embora, até porque eles poderiam também produzir uma pesquisa e registrar e ter coragem de publicar, porque alguns candidatos de Osasco registraram pesquisa e depois retiraram, ou seja, não tiveram coragem de publicar. Por que será? Né? Então aqui não tem fake news, aqui não tem inverdades, aqui não tem conchavos, com nada, com prefeitura, um jornal isento, apartidário, há 12 anos, com a maior ou uma das maiores credibilidades nessa região. Então, se alguém esteja contestando com a nossa credibilidade, também estou à disposição. Para que você, quem tem postado hoje, que a pesquisa é fake news, publique a sua, tenha coragem de publicar a sua. E até domingo, com os nossos resultados. Eleições. Tá certo. Marcos fez as suas considerações? Sim, eu quero só agradecer, sempre agradecer, sobretudo minha família, que sobretudo me tolera nessa reta final, de muita atenção, né? E também agradecer, sobretudo, né, a minha esposa, meu filho, né? E minha equipe de trabalho, que ainda hoje está em campo, fechando mais um trabalho. Amanhã faremos a última pesquisa dessas eleições, né? Eu cito algumas cidades do segundo turno, quero agradecer muito o trabalho que eles têm feito, graças a eles também, que nós conseguimos manter a nossa credibilidade, porque eles trabalham de acordo com a técnica que eu utilizo há 30 anos, que se renova com aplicativos, com tecnologia, mas a nossa isenção, a nossa assertividade, ela continuará existindo. E se caso houver algum erro em algum resultado, que não houve até hoje, esse é meu frio na barriga, será que vai ser esse dia? Mas caso haja algum erro, ele estará dentro da margem estabelecida, ou mesmo por algum outro motivo, e nunca para tentar favorecer um ou outro, porque não há essa necessidade, tá bom? Boa noite para vocês. Minhas considerações finais. Então, eu quero ressaltar que o nosso compromisso do jornal Giro S.A., 12 anos de circulação ininterruptas na região, a não ser pandemia, que fomos obrigados a parar com a circulação durante 7 meses, né, e voltamos. Sexta-feira agora será a 4ª edição, né, depois da pandemia, que a gente retornou com o impresso. Então, nosso compromisso, ressaltando, é com você, leitor, é com você, internauta. O nosso trabalho é a respeito a você. Então, por isso que a minha redação hoje está lá, trabalhando para amanhã nós colocarmos o melhor, ou um dos melhores veículos de comunicação da região, nos mais de 50 semáforos da região. São 100 mil exemplares que estarão amanhã em circulação e disponível para você. Quero também ressaltar que nas próximas horas, ainda hoje, nós vamos publicar esta pesquisa, toda a reportagem completa e esses gráficos no portal girosa.com.br. E também a última ressalva, prometo, quando Adriano, a última ressalva é só dizer que no domingão de eleição a equipe vai estar aí trabalhando, né, a todo vapor, cobrindo aí os principais candidatos da região, fazendo também toda a apuração. Espero contar com a presença do No final do dia vamos fazer a comparação dos votos válidos apontados nas pesquisas, as análises, comparar com os resultados que vão sair das urnas. Fazemos questão de comparar, e se houver algum erro, a gente também vamos aqui debater, explicar, montar o que aconteceu. E se a gente acertar, e vamos trazer chupeta também. E se a gente acertar, e se o Marcos, da opinião, o Marcos da Mas Pesquisa, acertar, cravar os números, nós vamos tomar aquele belo vinho. Em comemoração. Vai estourar ao vivo? Vamos estourar ao vivo. Ao vivo. Tá, toda a cobertura, girosa.com.br, no domingo, especial para você. Muito obrigada pela audiência, um grande beijo, abraço, e que vençam o melhor em todas as cidades da região oeste da Grande São Paulo.
E a você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que está nos assistindo, compartilhe, né, essa live, depois que terminarmos, ficar disponível também, compartilhe mais ainda com o pessoal aí que faz parte do seu grupo de amigos, de família, grupo de WhatsApp e tudo mais. O que a Cláudia falou é importante de se lembrar. Domingo nós estaremos aqui de plantão, vamos entrar em alguns momentos durante o dia para passar algumas informações aqui do nosso estúdio, e a partir das 17 horas a gente entra ao vivo também, direto, para ficar aí acompanhando o momento, minuto a minuto, a contagem de votos aí da nossa região e passando aqui para vocês o tempo todo. Vai ser bem bacana esse nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gelzinho? Opa, bora. Álcool em gel? Obrigado Sempre. pela sua audiência. Máscara, álcool em gel, e quase não se dá para respirar dentro deste estúdio. Mas vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Parabéns. Tchau, tchau. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.